Estamos começando mais um ano. 2025 chega com muita expectativa, claro, sobretudo na questão da economia, né? Muito se falou sobre, até o final do ano passado, né? Até alguns dias atrás, sobre a situação do país, né? Em termos de economia, números mostrando coisas alvissareiras, né? E outros comentários também em relação a um certo pessimismo em relação ao que pode acontecer na economia agora neste ano, neste novo ano de 2025. E para trazer uma análise, agora a gente conta com o economista Wagner Matos. Wagner, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião, começando o primeiro Rádio Opinião do ano. Muito bom dia, Adalberto, Mayra, e aos nossos amigos aí da Rádio Universidade. Um feliz ano novo a todos vocês, um abraço muito bom, e que esse ano de 2025 a gente consiga ter aí muitas realizações e saúde, né, meu amigo? Saúde, estamos precisando. Olha, muita gente está precisando, tá? Saúde, até porque saúde é importante, o resto vem depois, né? Com certeza. Mas uma coisa importante também, Wagner, na economia, a gente fala de um momento, né, que o país está passando. Para alguns, né, em números, inclusive, estamos passando por um processo positivo, né, em alguns aspectos, mas outros apontam que temos um ano aí de dificuldades, né? Temos um crescimento que vai apontar para um crescimento de 2024, né? Um PIB, um produto interno bruto aí de uma maneira muito positiva, né? Mas tem também as questões relacionadas à inflação. Enfim, qual a sua análise, portanto, né, para esse ano? É uma coisa, é outra ou as duas ao mesmo tempo? Bom, meu amigo, a gente tem aí uma perspectiva aí muito preocupante. A gente está vendo aí que teve um crescimento forte do PIB de 2024, mas a gente também teve aí uma aceleração da nossa inflação. A gente ficou bem acima da meta. E aí a gente tem um outro fator principal, que é a elevação na cotação do dólar. Nosso real acabou se desvalorizando em torno de 30%. E isso é muita coisa para um ano. E acabamos sentindo isso no bolso. A maioria dos nossos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, muitos deles vêm importados, principalmente nessa parte de eletrônicas, produtos industriais, maquinário, e também a gente tem a cotação das nossas commodities, tantas alimentícias, minerais, químicas, todas elas com cotação do dólar. E isso acaba refletindo no custo operacional das empresas. Wagner, o que o fator Trump tem a cooperar, no caso aí, de uma certa turbulência em termos de economia mundial, né? Principalmente nessa postura em relação à China, né? Que ele promete, enfim, descolar um pouco, né? Dessa dependência, digamos assim, que os Estados Unidos têm da China, com produtos, enfim, serviços também, trabalhos, nesse sentido, tecnologia acima de tudo também, né? E também a taxação, né, interna lá para produtos, principalmente da China, né? De todos, de outros países, claro, mas principalmente da China. China que, todos sabem, é o maior parceiro comercial do Brasil, né, que também deve sofrer alguma coisa. Enfim, quais as perspectivas justamente sobre esse fator, o fator Donald Trump? Bom, com essa política que o Trump vem sinalizando que pode estar adotando a partir de agora, né, isso pode favorecer o Brasil. Por quê? Porque na hora que ele meter umas taxas, principalmente a China, isso pode fazer
que a gente possa ter algumas oportunidades em produtos que a gente não tinha uma participação. Além disso, a gente pode ter uma atração de investimentos no país e estrangeiros, até mesmo da própria China. Mudar suas plantas de fabricação de algumas linhas de produtos na área médica, hospitalar, ou até mesmo na parte de tecnologia industrial, de se instalarem aqui no Brasil. E aí, com isso, nós temos entrada de dinheiro para investimento, contratação de mão de obra. A gente já viu aí uma entrada aí de alguns indústrias de carros da China que estão entrando. E, vamos dizer, isso daí pode estar favorecendo a exportação para o resto do mundo, além de atender o mercado nacional. E isso pode ser um fator positivo para o Brasil. Agora, lógico que a gente precisa estar se estruturando para ver essa possibilidade da gente estar participando. E aí entra o pessoal do governo para também estar vendo essas possibilidades da gente estar desenvolvendo essa parte da nossa economia através dessa via de colocar esses produtos nos Estados Unidos que a gente já fabrica ou que venham a fabricar sem essas barreiras tarifárias. Maravilha. Conversando aqui com Wagner Matos, economista Wagner Matos, sobre essas perspectivas para este ano de 2025 em relação à economia, claro, né? Wagner, também tem um fator ali nos Estados Unidos, né? Com essas políticas todas que Donald Trump promete aplicar, né? E uma que preocupa, né? Pode preocupar também, são os juros, né, lá nos Estados Unidos, que podem influenciar nos juros de uma maneira mundial, claro, e aqui no Brasil também. Nesse espectro, também aqui no Brasil, o Galípolo, ele já assumiu, no caso aí, o Banco Central, né, que trata ali, faz os ajustes, né, em relação à taxa de juros que aqui no Brasil são altíssimos, né, uma das maiores índices de juros, né, do mundo. O Brasil está nesse ranking. Enfim, qual a modulação, digamos assim, em termos de juros, né, que o Brasil pode estar, né, dentro de digamos assim, de um certo terremoto, né, uma acomodação de terras ali em relação aos juros? Bom, Adalberto, você tocou num ponto muito importante. Realmente a gente tem uns níveis de taxa de juros muito elevada. Porém, a gente tem essa necessidade do governo federal de estar se financiando. E uma das formas de eles atraírem capital para que ele possa desenvolver a sua política social, de infraestrutura, enfim, toda a política que ele deseja implantar. E uma das maneiras é emitir esses títulos públicos. Só que, para quem ele empresta esses títulos do governo, que pode ser para nós, pessoa física, às instituições bancárias, aos investidores internacionais, que necessitam de uma taxa de juros mais atrativa, porque a gente tem um risco muito alto e a gente está tendo aí dificuldade de fazer essa regularizar da nosso fisco, né, da parte fiscal. Então a gente tem esse problema que acaba elevando a taxa de juros para que, vamos dizer, a gente receba esse dinheiro para financiar todas as políticas públicas necessárias. E aí a gente também tem essa influência dos Estados Unidos, que já começou a reduzir a sua taxa de juros. Isso também atrai aquele capital que vem financiando
o setor privado, que investe nos títulos públicos brasileiros, que investe no país, que possam estar investindo em empresas lá fora. E lá a gente sabe que a economia é muito mais forte, mais saudável. E isso também, com essa redução da taxa de juros, estimula o crescimento econômico lá fora. Então, vamos dizer, esse capital estrangeiro, que também ajuda a gente aqui, ele vai olhar as melhores possibilidades que tem no mundo e aí decide para onde vai colocar o dinheiro. O certo é que a gente precisa saber se realmente o governo vai fazer um corte de despesa que é necessário e, vamos dizer, tendo essa aceitação, o mercado entendendo, onde o governo emite esses títulos públicos que já estão com umas taxas bastante elevadas. Hoje a gente tem uma taxa em torno de que o governo está pagando pelos títulos públicos de 15% ao ano. Meu amigo, 15% ao ano numa taxa de juros é muita coisa. Tem os outros títulos do governo que são prefixados na inflação, que é o IPCA mais 7, chega até 7,5% aos juros. Isso mostra que o custo do dinheiro está bem caro aqui no país. Então, é necessário fazer essa organização da casa para tentar ver se o déficit do país diminui, para que a gente possa começar a reduzir a nossa taxa de juros. E reduzindo a nossa taxa de juros, que é o desejo também do governo, de muita parte do setor privado, produtivo, que venham refletir também no crédito, que esse dinheiro que a gente precisa estar investindo no nosso país fique mais barato. E, consequentemente, a gente tem uma economia, vamos dizer, um pouco mais forte. E isso acaba gerando emprego, arrecadação, renda para todo mundo. Maravilha. Wagner, para a gente finalizar, como é que o Maranhão fica enquadrado, né, nessas perspectivas para esse ano de 2025 em termos de economia? Bom, Adalberto, a gente sabe que já entrou em vigor aí esse aumento de ICMS, que começou a valer agora em janeiro. A gente pode ter aí um reflexo nos preços, que também já vem com a consequência de alta de dólar, reajuste aí de preços, né? E isso vai somar e a gente vai ter aí um início de ano um pouco mais com dificuldade aí para o pessoal organizar as contas de casa, principalmente na parte de alimentação, o transporte público, que também deve ter aí um reflexo também nos combustíveis. Enfim, vai acabar espalhando um pouco aí essa variação de preço. Mas a gente tem uma expectativa que a gente atraia mais investimentos para o nosso estado, que seria através de alguns setores específicos que podem estar trazendo emprego e renda e, consequentemente, movimentar um pouco mais da nossa economia. Maravilha, vamos ficar esperando, portanto, né, que essas notícias sejam positivas e que tenhamos, claro, Wagner Matos, um bom horizonte para esse ano de 2025. Acabei de conversar aqui com o economista Wagner Matos, falou um pouco, né, deu a sua análise aqui sobre a economia, tanto no Maranhão quanto no Brasil, também no mundo, né, com Donald Trump assumindo lá nos Estados Unidos a presidência dos Estados Unidos. Wagner, muito obrigado mais uma vez. Olha, feliz ano novo, hein? Ô, meu amigo, eu que agradeço aí a você, a nossa amiga Mayra e todos os amigos e os nossos ouvintes aí da Rádio Universidade. E um feliz ano novo aí. Wagner. Eu que agradeço, minha amiga. Muito obrigado a vocês todos. Um abraço. Maravilha. Tchau, tchau. A gente conta com Wagner Tchau. aqui toda segunda e quinta, né, com análise da economia aqui no Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado, Wagner. Imagina. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu. E assim a gente termina o primeiro Jornal Rádio Universidade do ano de 2025, dia 2 de janeiro. Mayra, muito bom estar de volta. Pois é, eu vou ficar com você só até amanhã, a partir de segunda. Tu já vai, eu chego, tu já sai. Exatamente. Mas a gente vai continuar aqui com o Jornal Rádio Universidade, com certeza, desejando, claro, aí, né? E quando as suas férias começarem, quando elas começarem, você aproveite, né? E também descanse, claro, todo mundo merece, né? Isso. E vamos começando, pessoal, 2025, aqui na Rádio Universidade FM. Vocês têm agora, com Mayra Nogueira, a sessão das 8, com muita música boa, claro, né? Começando aqui essa semana bem curta, né? Hoje já é quinta-feira, cara de segunda, mas é quinta, tá? Começando o ano, para cima, claro, aqui na Rádio Universidade FM. A gente volta amanhã com roteiro cultural, também comentário de Paulo Pellegrini no esporte e muita informação no Jornal Rádio Universidade. Sigam com a gente neste 2025. Satisfação total de tê-los aqui na Rádio Universidade. Até amanhã. ZYC